Pois é, vamos falar do nosso bolso, né, professor? Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Muito obrigado, E aí, a taxa de juros teve um comunicado agora do Copom, mas ainda está alta, né? Está alta porque a previsão de inflação, ainda bem, está caindo, né? Sim. Então, o cálculo que está se fazendo é o juro a 13,75, a inflação em torno de 5, então você tem uma taxa real aí, que é os juros da Selic, que ainda é a mais baixa, né? Menos a inflação, você tem aí 8% de taxa de juros anuais. É muita coisa, considerando que a inflação está calculada aí, está estimada em torno de 5, 5,5% ao ano. Se a inflação aumentar, os juros aumentam. Os juros provavelmente aumentam. A realidade dos juros. Nem só a inflação, também a gente tem que ficar de olho nos juros internacionais, né? Europa e Estados Unidos estão numa trajetória de aumento. O Brasil começou essa trajetória antes e agora está segurando. Vamos ver o que acontece, porque economista gosta de ter bola de cristal, mas é igual mago, né? Tira as coisas da cartola assim, mas você não sabe de onde vem. Então, é verdade. Vamos para as perguntas aqui do nosso Explica Pra Gente. Colocar a primeira aqui na tela para o professor responder. Vamos ver? A primeira é do Vitor Leite, do Barro Duro. É o momento de evitar financiamentos? É por dois motivos. Uma, a própria taxa de juros, que está muito alta, então você financiar, se você não tem dívida, entrar em financiamento agora realmente é complicado. E também a instabilidade de questão de emprego e tal. Então, tudo isso tem que ser levado em conta antes de contratar qualquer dívida nova nesse momento. Ir com cautela. Sempre, sempre. Vamos a mais uma pergunta aqui, professor Francisco Rosário, responder para a gente. Carlos Miguel do Feitosa, essa alta de juros pode afetar um financiamento que eu já tenho? Não, né? Quem já tem financiamento contratado no passado, provavelmente contratou a uma taxa menor e está pagando uma parcela bem menor do que se houvesse uma contratação do financiamento agora. Então, quem já tem financiamento contratado não é afetado por novas altas ou reduções de taxa de juros. Quem tem contratos mais antigos, principalmente, por exemplo, o financiamento de casa própria, né? Que é algo que nos últimos anos até o pessoal tem que fazer uma revisional e tal, que muitas vezes não é muito apropriado, né, professor? Porque, olha, se você assinou o contrato, você sabia que tinha o contrato ali, que é um contrato alto, né, 360 meses, é um juro absurdo, mas você não aceitou. Não é? Assim, aí de uma hora para outra, mas está um juro abusivo, mas você sabia que era abusivo. Sobre isso, um detalhe importante é que eu não tenho acompanhado, mas até recentemente tinha duas modalidades de contrato habitacional, que era o contrato de juros pré-fixados, eram mais altos anualmente, mas era um contrato uma taxa de juros uma vez por todas, não variava, né? E você até podia fazer uma negociação direto com o banco caso a taxa caísse muito. E tem um segundo tipo de contrato que era uma taxa mais baixa, fixa de juro mesmo, de capitalização, de rentabilidade do capital que está sendo emprestado, mais a variação da inflação, que era o IPCA. Aí é onde mora onde mora o perigo. Na época que foi lançado como uma grande novidade, mas a gente já viu esse mesmo tipo de contrato nos antigos contratos da década de 80 e começo de 90 do sistema financeiro de habitação no Brasil, em que eram atrelados, né, corrigidos mensalmente pela inflação e mais uma correção monetária lá, uma taxa que aí dava um crescimento exponencial da dívida. Mas desses contratos que já tem um valor fixo, você já sabe, por exemplo, eu financei a minha casa em 2011, então em 2011 eu já tenho até o final do meu financiamento. Não muda. A minha taxa de juros ali, né? Isso pode ser alterado, por exemplo, se eu trocar o financiamento para uma outra instituição? Pode. Porque pode fazer portabilidade. Portabilidade, aí você renegocia a taxa de juros. Normalmente, teve um período na economia brasileira, por exemplo, você tem um contrato de mais de 10 anos, você provavelmente deve ter, 10 anos, um pouco menos, 8 anos aí, você deve ter um contrato com a taxa de juros maior, né? Quem contratou até 6 anos, 7 anos atrás, 5 anos atrás, você tem uma taxa um pouco menor. Então, talvez, dependendo da situação... Pode ser vantajoso a portabilidade ou não. Isso tudo vai ter que ser estudado caso a caso. Analisar de fato. Agora, quem faz financiamento, por exemplo, com construtora,
Porque aí tem algumas outras especificações aí, né? Tem que olhar o contrato. Tem, né? porque o que acontece com a construtora, né? Você, normalmente, se a construção está no projeto, enquanto você não recebe as chaves, né? A construtora não entrega o imóvel, você está pagando o INCC. Aí é onde é o problema. O INCC, ele geralmente, nos últimos tempos, tem aumentado mais que a inflação, porque ele tem inflação mais variação cambial por conta dos insumos, que o INCC serve para capitalizar a construtora Para concluir o empreendimento. concluir o empreendimento. Depois você recebe o imóvel, aí trava. Aí é um novo contrato, ou do banco, ou direto com a construtora, aí você trava e vai pagando. Então, é sempre esse jogo de cintura e entender como é que está acontecendo. Dar uma olhada e não cair nessa facilidade que muita gente, até quem compra carro, né? Vou fazer o revisional, vou deixar de pagar. Gente, isso é uma bola de neve que você pode ter um prejuízo até maior, professor, depois, não é? Com dinheiro não se brinca. Então, você sempre tem que ter cuidado e pensar, planejar, estudar. E aí, do dinheiro vai desde o dinheiro de um financiamento para um bem de consumo, um carro, um apartamento, até como você vai investir em algum negócio. Né? Para investir em algum negócio é a mesma coisa. Você, às vezes, se endivida, geralmente no Brasil faz isso, pega dinheiro emprestado aqui, com família, vende um carro e tal. Para fazer o investimento. Para fazer o investimento. Isso também tem que ser muito planejado, porque o risco é muito grande, você tem que ter muito cuidado, sob pena de que você coloca e não entende o mercado, não entende como... E aí você não consegue pagar os empréstimos, fora os custos incorridos no negócio. Aí é uma bola de neve, por isso que muitos negócios não vão adiante. Né? Por isso que é importante ter uma consultoria, uma orientação, também financeira. Exatamente. Né? Dinheiro não se brinca. Não dá para brincar. Professor, muito obrigado pela sua participação. E só para finalizar essa questão dos juros, né, ficar atento também a não cair na pegadinha do cartão de crédito, que os juros, o maior que tem é do cheque especial e no cartão de crédito. Bom, né? Isso daí é outra... A gente está falando aqui em taxa de 13% ao ano, mas isso é uma taxa oficial. No cartão de crédito é mais de 300 ao ano. Ao ano. Então, imagina, você comprar uma coisa e multiplicar por 300. 3 vezes, né? Você compra uns R$100. Se você não pagar, daqui a um ano você vai dar devendo R$300. Né? Então, e cartão e cheque especial na faixa de 250%. Então, é muita coisa, tem muito cuidado. Qualquer dinheiro fácil, o juro é mais alto. Então, tudo isso tem que ter bastante atenção. Beleza. E quem tiver mais informações, Sururu Talks. Sururu Talks sempre está lá com informação, inclusive sobre empresas, sobre consumo, sobre juros, sobre todas essas variáveis que fazem a nossa vida, que às vezes é meio chato, as pessoas, mas eu tento jogar traduzir a tecla SAP. Economês, né, professor? Tem que traduzir para todo mundo acompanhar. Deixar mais fácil. Um abraço. Mas é isso aí. Um abraço e até a próxima. Semana que vem será já o Wilson Júnior que vai estar com o senhor. Pois é. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Edson. Obrigado. Francisco Rosário, o quadro Explica Pra Gente. A gente tem que entender, né? Seria muito bom que a gente tivesse aula de economia, das nossas finanças na escola, né? Porque se a gente aprendesse desde pequenininho a importância do dinheiro, de valorizar o que a gente ganha, de não gastar mais do que a gente tem, talvez a gente não se endividasse tanto, né? Seria muito interessante ter economia na escola. Claro, de uma forma fácil, traduzida aí, mas que a gente, quando ficasse adulto, começasse a ganhar dinheiro, não ficasse tão endividado, né?